Estamos entrevistando hoje o advogado Adriano Soares, que coordena a área jurídica da campanha ao governo do estado da Bahia. Ele que já atuou em várias campanhas aqui no estado de Alagoas e não só no estado de Alagoas, e é sem dúvida nenhuma um dos nomes mais requisitados hoje do país para debater o tema. E eu deixei como pergunta exatamente essa possibilidade de uma justiça eleitoral permanente. Seria bom para o país? Daria pelo menos um norte ao que é a lei eleitoral, e a gente não tem esse norte? Ricardo, na verdade eu sou contra a existência da justiça eleitoral. Ah, é? Eu acho que a justiça eleitoral ela já cumpriu o papel... Justiça eleitoral, advogado eleitoral? Não, advogado eleitoral vai sempre existir, porque você vai ter que ter o ideal, o modelo ideal, na verdade, era você ter um órgão não judicial que administrasse a eleição, que organizasse a eleição. Esse era um papel que não deveria estar afeto ao judiciário. E você ter, durante o período eleitoral, varas especializadas e, no máximo, um tribunal para decidir aquela matéria específica, por exemplo, na Justiça Federal. Então, uma turma da Justiça Federal, durante a eleição, fica responsável por julgar. E, com isso, você tem uma rotatividade, você tem uma independência maior e com um custo menor. A Justiça Eleitoral, se você coloca uma estrutura permanente, por exemplo, de magistratura, você vai engessar e gerar distorções, inclusive de ladismos, né? Daqui a pouco o juiz está tão entranhado na comunidade que ele começa a ter relações políticas, preferências pessoais. Não que ele Isso acontece na justiça comum? Acontece. Não é bom o juiz nem o promotor demorarem demais em uma determinada vara, uma determinada... sobretudo quando é vara única. Né? Porque às vezes você fica ali entranhado na comunidade e você começa a ser um agente político dessa comunidade. E tem as naturais relações, não é nem que seja questão de corrupção, você começa a ter as preferências pessoais. Faz parte da condição humana. Pois é. Então, essas preferências pessoais, elas passam a ser diminuídas quando você tem um fluxo maior. Existe a garantia na magistratura e no Ministério Público da inamovibilidade, isso é uma garantia importante, mas, ao mesmo tempo, deve-se criar critérios para que os magistrados possam ascender na carreira de maneira que não fiquem tão presos o tempo todo na comunidade. Na justiça eleitoral, você imagina, isso é muito mais grave, porque o juiz eleitoral que está na comunidade e que ele passa a ser efetivo para aquela função, você cria esse risco, inclusive, que não é bom. Por isso o rodízio dos tribunais, inclusive. Os tribunais passam a ter rodízio para que você oxigene, né? Você está lidando com o poder, com a política. Então, essa sistemática da justiça eleitoral sem uma estrutura é a melhor. Agora, o bom mesmo, na minha concepção, era você ter uma estrutura à parte executiva e o judiciário era só para discutir, resolver litígios. Bom, já falamos, inclusive, no primeiro bloco, que a campanha está, obviamente, e não é de hoje, despolitizada. Não há debate de ideia, não há discussão de projeto, nada disso. Isso foi morrendo ao longo do tempo, restringindo-se praticamente à questão do guia eleitoral. É isso que dá mais trabalho hoje aos advogados eleitorais? Olha, eu até escrevi um texto, Ricardo, e publiquei recentemente, fazendo até uma análise de qual é a atividade do advogado eleitoral. E você tem o advogado, que eu diria estratégico na campanha, em que ele deve ter uma relação. Primeiro, ele não pode ser só advogado, ele tem que ter sensibilidade política, para ele fazer a relação com o marketing e o candidato na montagem das estratégias do dia a dia da eleição. Essa é uma função fundamental e não é para todo mundo. Do dia a dia da eleição. Do dia a dia. Não é para qualquer um, não é para todo mundo. E não basta ser advogado, tem que ter visão política. Essa é a função mais importante da advocacia eleitoral. Por quê? Porque é na montagem dessa estratégia que, na prática, você vai... Vamos supor, existe um momento em que o candidato está caindo nas pesquisas. Você precisa ter uma campanha mais agressiva para desconstruir o concorrente. Mas não é ruim isso, vai criando uma carga de ódio na campanha eleitoral. Mas isso é do processo. Mas isso é do processo, em qualquer lugar é assim, você se vende e mostra o que o outro tem de deficiência, se não tem, você põe. O processo eleitoral é isso.
Em todos os lugares, quando há a luta pelo poder, você vai ter mesmo... Mas não é isso que o eleitor também está rejeitando ao se distanciar tanto das campanhas? A campanha eleitoral na televisão, ela é muito vista e ela muda uma eleição. Você observe que você tem uma estabilidade durante determinada... A pesquisa presidencial, ela está com uma certa estabilidade. Uhum. Você tem tendências já começando ali, mas tem uma estabilidade. Quando começa a campanha eleitoral, aí tudo isso muda. É onde as ideias são expostas, as fragilidades são mostradas, os ataques são feitos, as defesas. É uma guerra. Então, onde é que o advogado eleitoral, no patamar estratégico, exerce? Por exemplo, precisa fazer um ataque. Muito bem, então, de que forma fazer o ataque para não dar direito de resposta? Se for dar direito de resposta, então não ataque 2 segundos, ataque logo 1 minuto topado. Porque o seu direito de... Se você atacar 2 segundos, você vai perder 1 minuto. Uhum. Né? Então, essa questão. E mais, aí se você monta uma estratégia, orientar lá na base, quem vai fazer a sustentação no TRE, os advogados que vão preparar, essa é a função do estratégico da campanha. Não é? Então, a advocacia eleitoral, nesse sentido, ela hoje é muito mais complexa. Eu vou fazer o seguinte, uma provocação para terminar, agora pediria que se fosse o mais rápido possível. Você advogou aqui para o PSDB, advoga hoje para o PT na Bahia. Isso, de alguma forma, lhe incomoda? Não, porque o advogado ele não pode ter ideologia, o advogado eleitoral, ele tem cliente. Eu tenho as minhas preferências pessoais políticas, mas me contratou pagando o que for cobrado, é a minha função defender. Ok. Muito obrigado pela sua participação, obrigado também pela sua atenção e até a próxima semana.